11h17, a gente segue com o nosso Pan News Curitiba, porque, gente, a gripe está matando. É um alerta duro, mas necessário, porque o novo boletim da Fiocruz revela, um dado extremamente sensível, de que mais de 70% das mortes por síndrome respiratória aguda grave no Brasil, essas mortes foram causadas pelo vírus influenza A. E a situação é ainda mais preocupante entre crianças pequenas e idosos, que são grupos prioritários e que ainda enfrentam uma baixa cobertura vacinal. Com o inverno se aproximando e os números em alta em várias regiões do país, é hora sim de agir, de vacinar, informar e cuidar. Para entender melhor esse cenário e o que fazer para proteger as nossas crianças, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Vitor Horácio, que é presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria. Doutor, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Os números parece que regrediram, né? E voltaram a patamares, acho que atingidos, ou que à época, talvez de 1990, 80, não sei se dos anos 2000, né? Que análise e leitura o senhor faz desse momento? A situação, ela preocupa muito a gente, porque o que a gente tem observado? Que os índices de vacinação, de cobertura vacinal, eles estão muito abaixo do que a gente esperaria encontrar para ter uma situação controlada. Hoje a gente vê alguns hospitais aqui de Curitiba e de região metropolitana com as unidades de terapia intensiva lotadas, e lotadas exatamente por quê? Porque você tem doenças respiratórias, as síndromes agudas graves aparecendo numa intensidade muito grande nessa época do ano. Especificamente com relação ao influenza, a gente precisaria ter uma cobertura vacinal acima de 90% para a gente não ter casos graves internando e ocupando tantos leitos. Infelizmente, a gente não tem nem metade disso. Então, isso nos preocupa bastante, porque o vírus, ele não é mais um vírus que você vê fazendo somente uma coriza, uma secreção nasal, uma dor de garganta e uma febre leve. Hoje a gente tem o influenza fazendo quadros graves de pneumonia, fazendo quadros graves de hepatite, fazendo quadros neurológicos graves. Então a população precisa se conscientizar que o vírus, ele mudou, e ele mudou para pior. Doutor, e do que a gente tem observado, né? Há um aspecto, infelizmente, desse movimento anti-vacina. Não sei se é a preocupação de pais ou mães, e se isso acabou mais intensificado a partir da própria pandemia. Mas é uma besteira muito grande, né? Sim, olha, eu sempre comento com os meus pacientes que você não tem vacina para doença que não mata. Então, todas as doenças hoje que nós temos no calendário de vacinação, elas são doenças potencialmente, se o paciente pega, são graves. Então, dá um exemplo. Por exemplo, a situação do sarampo, né? A gente pega aqui a Argentina está tendo casos de sarampo e fez com que o Ministério da Saúde já tomasse uma atitude, fazendo com que a gente não antecipasse a dose de 1 ano para a criança, mas a gente fizesse uma dose de reforço para essa criança antes de 1 ano de idade. Então, assim, são doenças que a gente não gostaria de ver circulando novamente e que infelizmente a gente vai, porque nem a vacina de hepatite B, que é uma vacina que a criança faz na maternidade, quando nasce, a gente está com cobertura acima de 90%. Então é muito triste isso. Infelizmente, eu acho que o assunto vacina, ele acabou politizando de uma forma que não deveria, né? Porque a gente tem hoje tantas vacinas. O Brasil sempre foi um país vacinador, um país que a gente sempre teve orgulho de dizer que as nossas crianças, e lembrar que a gente fala de criança, mas a gente tem adulto com o seu calendário de vacinação, a gestante com o seu calendário de vacinação e o idoso com o seu calendário de vacinação e o adolescente com o seu calendário de vacinação. Então a gente fala muito de criança, mas aqui quem está nos ouvindo, que lembre de olhar o seu calendário de vacinação e verificar se está em dia, porque as doenças, elas afetam qualquer faixa etária. Doutor, a gente passou por um momento tão conturbado, tão difícil, que é a pandemia. Parece que já deveríamos ter aprendido ou incorporado isso, né, às nossas vidas. Pelo menos na época da pandemia, todo mundo estava naquele frisson, claro, a vacina. Bom, muita gente e recebeu a vacina. E parece que agora, não quero mais tomar vacina de jeito nenhum. Né? Olha, há uns 2 meses atrás, se você me perguntasse quais eram os vírus que mais estavam circulando, causando doença grave, eu ia te dizer que era o vírus sincicial respiratório, que é um agente etiológico frequente de bronquiolite em bebê. Em segundo lugar, o Covid. E em terceiro lugar, o influenza.
Então, assim, o influenza passou o Covid. Mas eu cito isso para você para lembrar que o Covid ainda circula e ainda faz doença grave. Infelizmente, a gente às vezes, e chama muita atenção, a gente vê que às vezes você pergunta para um pai se ele tomou a vacina do Covid, e ele tomou, mas o filho ele não vacinou. Então a gente precisa ficar atento, porque são doenças que quanto mais jovem ou mais idade você tiver, mais grave ela vai se manifestar. E o aspecto importante no caso da vacinação, não é que ela vai evitar você de pegar a doença, não, mas é a questão de evitar complicação. A exemplo, no caso da Covid, como agora também do influenza A. Né, sim, doutor? Exatamente. Nós temos aí uma situação onde a vacina, ela impede que você venha pegar formas graves. E o que significa isso? Significa que você não vai internar, que você não vai a óbito, né? E a gente tem que ficar atento, porque hoje a gente tem muita influenza, mas a gente também tem outras doenças de pessoas que precisam de vaga em UTI e que de repente não vão poder utilizar de leito de terapia intensiva, nem vão poder às vezes fazer cirurgias que já estavam previamente agendadas, porque os leitos em unidade de terapia intensiva acabam ficando ocupados por síndromes respiratórias. Doutor, e tem muita gente que às vezes fica na dúvida, eu vou tomar a vacina na rede particular e tudo mais. Bom, tome a vacina, independente de ser na rede pública ou particular, mas o importante é que a da rede pública, ela já é contemplada por esse aspecto da cepa do influenza A para promover essa, não proteção, mas, não deixa de ser essa proteção para o desenvolvimento da forma grave. Perfeito isso que você está comentando, até porque hoje a gente sabe que a vacina tetravalente, que é o que a gente encontra nas clínicas privadas e que protege para um tipo de vírus a mais, é um tipo de vírus a mais que praticamente não circula no mundo. Faz mais ou menos já alguns anos. Então você fazer a trivalente de unidade de saúde, você está tão protegido quanto fazendo a tetra. E de graça, né, doutor? E de graça, exatamente. E sobrando. E como? Doutor, e o aspecto das autoridades de saúde que estão em alerta, ainda mais porque sabem que o nosso inverno aqui é rigoroso e que coloca a saúde das pessoas à prova. Não à toa, em campanhas anteriores ou nos últimos anos, apenas públicos prioritários, né? Que eram direcionados a receber a vacina. Não, agora, a partir dos 6 meses, ou seja, a vacina é para todo mundo. Exatamente. No dia, se não me engano, foi 10 de maio, foi o dia D da imunização. Nós tivemos aqui em Curitiba presente o Dr. Éder Gatti, que também é o diretor do Programa Nacional de Imunização, e nesse dia, junto com o prefeito de Curitiba e membros da Secretaria Estadual de Saúde, foi liberada a vacina para todos. Então todas as pessoas acima de 6 meses, elas podem chegar na unidade básica de saúde e realizar a vacina. É importante para você se proteger e você proteger quem ama também, porque você com o vírus, você está transmitindo para a criança, está transmitindo para o idoso, para quem está fazendo quimioterapia, quem faz uso de imunossupressor, e que se pegar um vírus desse, fatalmente vai ter uma evolução pior. Doutor, como é que o senhor tem observado, né, faz parte do seu dia a dia, como que está essa realidade e rotina de muitos hospitais? Unidades de terapia intensiva, questão do atendimento, não só na porta de entrada, mais uma vez, unidades de saúde, né, de pronto atendimento, sendo colocadas à prova, pressionadas diante desse alto número de casos, essa demanda cada vez maior. Nós temos recebido na Sociedade Paranaense de Pediatria informativos, né, de que o número de casos ele praticamente quintuplicou. E os casos de internamento aumentaram muito, a ponto de muitas vezes você ter unidades de terapia intensiva que estão lotadas somente de casos de doenças respiratórias, né? Recentemente a gente teve aí informações pela Assembleia Legislativa de que o próprio hospital aqui, parceiro nosso do Rossio, estava com seus mais de 300 leitos, todos ocupados, e a grande maioria por síndrome respiratória aguda grave. Olha, a gente lembra do influenza, né, que eu acho que é importante porque tem a vacina disponível no posto de saúde, lembrar do Covid, que tem a vacina também disponível na rede pública, e lembrar principalmente da gestante, do idoso que tiver uma condição financeira melhor, de ficar atento à possibilidade de fazer a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que afeta a criança fazendo bronquiolite, mas que hoje é uma causa frequente de síndrome respiratória aguda grave em pacientes acima de 60 anos de idade. Então existe
existe essa vacina disponível na rede privada e é importante, se você tiver condição financeira, de você procurar. Segundo dados do Ministério da Saúde, a partir de setembro, a gente deve ter essa vacina disponível para gestante, a partir de setembro já, e vamos observar, porque é outro vírus também que circula bastante e com gravidade idem. Doutor, é importante também a gente entender que dentro desse aspecto de cuidado com a própria saúde, ainda bem que Curitiba, pelo menos nesse aspecto, nessa época, não sofremos com a questão da dengue. Mas, bom, entra ano, sai ano. Dengue, a questão da gripe, influenza A e a Covid, que a gente não pode falar que ficou para trás, mas ela tá ali. Então, é essa rotina e necessidade de cuidado e de saúde pública, né, doutor? Olha, antes do frio desse inverno que nós estamos passando agora, a gente já estava com mais de 1 milhão de casos no Brasil e mais de 1.000 óbitos por dengue. Então, ano passado foi o recorde no Brasil. Foram mais de 6 milhões de casos com praticamente 6 mil óbitos. A gente nunca teve tanto óbito por dengue como no ano passado no Brasil. Então, assim, é uma doença grave, uma doença que começou a aparecer bastante na região sul e sudeste, que são regiões mais frias, e que a gente precisa ficar atento. Então, quem tem idade para se vacinar, que se vacine. Tomar muito cuidado com os locais onde o mosquito ele pode acabar se proliferando. E a gente, lógico, espera mais informações com relação a políticas de saúde pública, com relação aos órgãos competentes, para que a gente possa ter um controle dessa doença que, infelizmente, é uma doença que também tem causado muitas baixas na nossa população. É sempre a saúde pública que acaba sendo testada e colocada à prova todos os anos. Agora, doutor, voltando pro tema aqui da nossa entrevista, queria só que o senhor desse um exemplo com relação à evolução de um caso de um paciente, e aí o senhor fique à vontade para definir a idade, mas da complicação e da evolução em quanto tempo uma queixa que até então o pai ou a mãe é só uma gripezinha, uma gripe comum, mas que pode acabar gerando um internamento, né, e a necessidade de um acompanhamento muito perto. Os sintomas mais comuns da infecção por influenza são, sem dúvida nenhuma, a coriza, obstrução nasal, nariz trancado, dor de garganta e febre. A partir do momento que você começa com esses sintomas, a importância da testagem, ela é exatamente para que, caso confirme, você não fique circulando e transmitindo para outras pessoas. Então, na presença de sintoma gripal, testar é importante, para você se afastar e não mandar seu filho para a escola e transmitir para os colegas de turma, ter contato com o vô e com a avó e transmitir para o vô e para a avó. Então, testar é importante. A partir do momento que você começa com os sintomas, com 48 horas, você poderia utilizar um antiviral, que é o Tamiflu, que está disponível aí nas unidades básicas de saúde. Passou desse período, já não tem mais eficácia a medicação, é a evolução natural da doença. Agora, também é importante ficar atento a sintomas que podem caracterizar a necessidade de você procurar um atendimento médico mais precoce e até às vezes internamento, que são as febres que não baixam com o uso de antitérmico e a evolução com esforço respiratório. Ou seja, ao menor sinal, não fique em casa achando que você vai melhorar por conta. Procure sim atendimento, né, doutor? Evite a automedicação, porque nessa época, quando você tem esse vírus circulando e um vírus que tem um perfil de gravidade que a gente já conhece muito bem, você se automedicar, você pode postergar o diagnóstico e, consequentemente, atrasar muito uma medida correta terapêutica que poderia já encurtar o tempo da doença. Doutor Vitor Horácio é presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, sempre uma excelente fonte, né? Médico, inclusive de forma muito didática, consegue nos passar conteúdo, né? E essas orientações sobre como devemos cuidar cada vez mais da nossa saúde. Doutor, sei que o senhor também tem uma rede social bastante ativa. Para quem ficou interessado nessa nossa conversa, quer procurar mais assunto, tema, quer acompanhar mais sobre o trabalho do senhor, fique à vontade aqui para dizer como que o pessoal consegue encontrá-lo. Olha, geralmente eu estou no meu consultório, né, na clínica Dr. Kids, o telefone é 3426-0372, e as pessoas que
porventura tiverem com sintomas, o que a gente pede, né? A gente pede que não pratique a automedicação. Tenha um pediatra para chamar de seu. Entre em contato com o pediatra para que ele possa lhe dar as orientações corretas e evitar que de repente você faça o diagnóstico no estágio mais avançado da doença. Lembrando que a vacina protege sim, a vacina evita sim formas mais graves da doença. Tá aí, quero agradecer ao doutor Vitor Horácio conversando conosco aqui no Pan News Curitiba. Obrigado, doutor. Vamos lá, seguindo agora 11h32, intervalo rapidinho e na sequência tem mais informação para você. Até já.